Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então vamos para mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje ela vai tratar de análise de gráficos e medidas de tendência central. Essa parte da matemática é a parte mais voltada para a estatística, tá bom? E em estatística a gente lida com coleta, processamento e organização de dados. Além da análise, interpretação e comunicação das informações obtidas. Então, é muito comum a gente estar assistindo um jornal, por exemplo, e o jornal exibir um gráfico que expressa aí informações de uma pesquisa, por exemplo. Pode ser informações da economia, pode ser informações do número de habitantes, do crescimento demográfico e assim por diante. Então, os gráficos eles são muito utilizados para expressar essas informações. E a gente precisa entender como funciona, como fazer a leitura, como lidar com os diferentes tipos de gráficos que nos são apresentados, tá bom? Em revistas também, jornais, livros, é comum aparecer o gráfico, então a gente precisa entender como funciona o gráfico. Então, nós temos alguns tipos de gráficos, tá? O primeiro deles que a gente vai tratar aqui é aquele tipo de gráfico que vai mostrar componentes de um todo, E esse gráfico ele é muito visto em revistas, é muito visto também em jornais. É o gráfico que a gente chama de gráfico de pizza, mas na verdade esse gráfico ele é o nome correto é gráfico de setores, tá bom? É chamado de gráfico de pizza porque cada setor parece uma fatia de uma pizza. Mas nele a gente vai ter um círculo que todas essas fatias, todos esses setores somados vão formar 100% do círculo. Então, ele é muito utilizado aí. Aqui nós temos exemplos de um que vai expressar vendas por vendedor. Então, a gente tem lá verdinho 20%. Aí, do lado direito, nós temos a legenda. Verdinho, no caso, é o vendedor Lemos. Depois nós temos 19% em roxo. O roxo faz referência ao Martins e assim sucessivamente. Lembrando que cada fatia, cada setor desse gráfico, ele representa a porcentagem que somados todos os setores, a gente tem um círculo total e o círculo total representa 100%, tá bom? Então esse é o famoso gráfico de setores ou também chamado de gráfico tipo pizza. Ok? Temos também os gráficos de comparação, que vão confrontar dados de categorias ao longo do tempo. Ele confronta dados entre categorias diferentes ou alguma categoria ao longo do tempo. Então, nesse tipo de gráfico, a gente tem um gráfico que a gente chama de gráficos de barras, e gráficos de linhas. Então, esse gráfico que a gente está vendo aqui inicialmente, ele é um gráfico de coluna, Na verdade, ele é chamado gráfico de coluna, mas ele é um gráfico de barra. O que ocorre é que a barra está na vertical, tá bom? Então aqui, se vocês observarem bem, a gente tem, se a gente fosse olhar aqui o eixo, no lugar do eixo Y, tá? Pensando no plano cartesiano, conforme sobe, eu tenho um aumento do número, E aí, conforme a legenda, ele está tratando de duas informações, que é o número de roubos e o número de homicídios. O número de roubos está em vermelho aqui e o de homicídios está em verde, um verde meio azulado. Então perceba o seguinte, que conforme eu vou passando aqui no lugar do que seria o eixo X no plano cartesiano, ou seja, na horizontal, eu tenho os anos, Então tem 2002, 2003, 2004 e assim sucessivamente. Então, perceba 2002, em vermelho eu tive 27.229, o quê? Roubos. Se você olhar, quase imperceptível, cá embaixo, tá? Vou até colocar aqui um círculozinho aqui, ó. Cá embaixo,
eu tenho um número muito pequeno de homicídios, 587 homicídios. E assim, conforme eu ando para a direita, perceba que o gráfico está caindo, né? Ele vai decaindo conforme os anos passam, vai diminuindo. De 2007 para 2008 tem uma pequena alta, depois volta a cair, e de 2009 para frente ele começa a subir lentamente. Então, assim que a gente faz a leitura do gráfico, esse é um gráfico então de barra, que também pode ser chamado de gráfico de coluna, barra, só que a barra está na vertical, tá? Temos um gráfico de barras também, que segue esse mesmo raciocínio, só que ele fica na horizontal. Esse da horizontal, ele apresenta os dados dessa forma. Então aqui nós temos um gráfico que vai comparar aqui o consumo de energia nos últimos 7 meses. Então eu tenho aqui na vertical os meses, certo? Então perceba, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então o número de meses está nesse sentido, tá? E aqui, ó, na horizontal tem o consumo em quilowatts-hora, tá bom? Consumo de energia em quilowatts-hora. Então perceba o seguinte, março, 80 kWh. Em abril cai para 40, em maio volta a 80, junho 110, julho 180, agosto cai para 120, setembro passa para 240, aumenta. É isso? Então, é assim que eu faço a leitura desse gráfico, ele está comparando, né? Como que está a evolução do consumo de energia conforme passam os meses. Bom, e por fim, a gente tem um gráfico chamado de gráfico de linhas. Ele compara dados lineares ao longo do tempo. Ele vai mostrar então a evolução, né, de uma ou de mais variáveis ao longo do tempo. Então, aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo pode ser encarado de diversas formas. A gente pode pensar que isso aqui seja o lucro de um pequeno comércio, por exemplo. Então, olha só, na minha vertical, eu tenho os valores em reais, certo? Subindo. E na minha horizontal, eu tenho uma evolução nos meses. Então, de janeiro a dezembro, e aqui eu subindo, né? 2, 4, 6, 8, de 2 em 2 mil reais. Então, perceba o seguinte, em janeiro, está em 8. Quando eu passo para fevereiro, o que vai acontecer? Eu tenho uma queda. Ele cai ali para em torno da metade do caminho entre 6 e 8, então a gente pode falar que está próximo de 7 mil reais. De fevereiro para março, então eu tenho uma alta, né? Eu saio de mais ou menos 7 e vou para mais ou menos 9. Depois, de março para abril, eu tenho uma queda para 6 e assim sucessivamente. Então, é um gráfico de linha, ele vai mostrar a evolução, né? Se for de lucro da pequena empresa, como que evoluiu o lucro, se caiu, se subiu, conforme passaram os meses, tá bom? Então, ok, os gráficos, né, eles visam o quê? Expor os dados por meio do gráfico, seja ele de setor, seja ele de linha, seja ele de barra, e ele vai passar então o quê? Ele vai expor os dados, né, da pesquisa, da evolução de lucro e assim sucessivamente. Então, é imprescindível que a gente saiba interpretar, saiba fazer a leitura dele, né? E também que a gente saiba, se a gente for criar um gráfico, saber adequadamente qual o tipo de gráfico que vai se enquadrar melhor para os dados que a gente vai expor. Então, por exemplo, se você, como estudante, precisa fazer uma pesquisa, né? E precisa organizar esses dados levantados na pesquisa, você também tem que entender qual seria o gráfico que melhor se adequa para a sua exposição. Se é um gráfico de setor, né? Se é um gráfico que vai comparar, então seria um gráfico de barra, um gráfico de linha e assim por diante. Mas, dando sequência,
Vamos falar agora sobre as medidas de tendência central, que são, né, umas medidas que a gente usa na análise de gráficos, no levantamento de dados estatísticos, tá bom? Então, essas medidas que a gente colhe, ou que a gente expõe através de um gráfico, números, né, por exemplo, vão representar e caracterizar informações expostas num gráfico, e a gente vai chamar essas medidas de tendência, né, chamadas de medidas de centralidade ou medidas de tendência central. Quais são elas? Então, a primeira é o que a gente chama de média aritmética, tá? A segunda é o que a gente chama de mediana, e a terceira é o que a gente chama de moda. Então a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? E eles dão um exemplozinho de cada uma para a gente ficar por dentro, como que funciona. Então a média aritmética a gente já está mais habituado. É aquela mesma continha que a gente faz como estudante com as notas, né, durante o ano. Então, um ano tem 4 bimestres, cada bimestre tem uma nota de 0 a 10. Quando chega no final do ano, eu faço a média aritmética, certo? O que eu faço? Eu somo todas as notas e divido pelo número de notas que eu tenho. Eu tive 4 bimestres, então eu tenho 4 notas. Então, eu vou somar e dividir por 4, ok? Então, é o resultado da divisão do somatório dos dados pela quantidade de números somados é o que eu vou chamar de média aritmética. Então, eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor que a gente tem essas medidas, né? O número 5, 6, 4, 8 e 12. Então, eu tenho 5 valores. Como que eu faço a média aritmética dessas medidas que eu tenho aqui? Bom, a média é dada por essa forma. É a somatória, tá? Ele está representado aqui em cima. A somatória de todos os dados, né? Dividido pela quantidade de números que eu tenho. Então, x1, x2, x3, x4, até xn dividido por n. N, perceba, ó, se eu tenho só uma medida, eu tenho x1. X1 vai representar ele. Se eu tenho duas, x2. Então, o n representa a enésima somatória, o enésimo dado, né, que eu tenho para somar aí, na parte de cima. Então, com os que eu tenho aqui, eu vou montar. Então, eu vou pôr 5 mais 6 mais 4 mais 8 mais 12. Perceba que são 5 os valores, então somo todos eles e divido por 5. Então, somado dão 35, dividido por 5. Então, a média aritmética desses valores é 7. Tá bom? Mediana. O que seria a mediana? A mediana é o valor que divide no conjunto de dados. E esses dados, a gente está falando aí de dados estatísticos, eles podem ser nos entregue através de gráficos, tá bom? Ou através de colunas. Eu posso ter colunas também, como planilhas, né, do Excel. Eu tenho colunas com as informações e os dados logo à frente, né, discriminados. Então, eu também poderia fazer essa análise através de planilhas do Excel, por exemplo, tá bom? Então, a mediana, ela vai ser o valor que divide o conjunto de dados em duas metades. Como que eu vou encontrar ela? Então, eu vou pegar o conjunto de dados, vou ordenar eles em ordem crescente ou em ordem decrescente, e a medida central, a medida que divide os dados ao meio, ela é a mediana. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Esses valores 5, 6, 4, 8, 12, 6 e 11. Então, eu ordeno eles em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. E o valor que divide ao meio é o que eu chamo de mediana. Nesse caso, perceba que eu tenho 7 valores, tá bom? Então, é um número ímpar de valores, de dados, né? E se ordenados em ordem crescente, eu percebo o seguinte, que esse 6 aqui é o valor que divide meus dados ao meio, tá bom? Divide o conjunto de dados em duas metades. Então, quando eu olho da minha esquerda, eu tenho 3 valores de dados. Quando eu olho para a minha direita, eu tenho mais 3. Então, dividiu ao meio. Então, o número 6 é a mediana. Tá bom? O 6 é a mediana. Tá aí em vermelho.
Só que perceba que esse exemplo que a gente fez agora, ele tem um número ímpar de dados, tá bom? Então eu consigo, no valor central, vai dividir de forma que eu pego o valor central, olho para a esquerda, tem o mesmo tanto que tem à direita. Nesse caso aqui, 3 valores para a direita, 3 valores para a esquerda. Mas o que ocorre quando o número de dados que eu tenho for par? Bom, quando a quantidade de dados que eu tenho for em número par, aí eu tenho que mudar. Eu vou ter que pegar os dois mais ao centro, fazer a média deles, e a média aritmética deles vai ser a nossa mediana. Então, vamos pegar um novo exemplo. Eu acrescentei mais um número, de forma que agora eu tenho 8 valores, certo? Meus dados agora, eles estão em número par. O que eu faço? Eu ordeno isso então em ordem crescente ou decrescente, está ordenado. Perceba que os dois valores mais ao centro são 6 e 8. 6 e 8, a esquerda tem 3 valores, a direita tem 3. Então, vou pegar esses dois valores, vou fazer a média aritmética deles. Então, vou somar e dividir por 2, porque são 2, certo? Então, fazendo a média, 6 mais 8 dá 14, 14 dividido por 2 dá 7. Então, essa é a mediana, esse é o valor de mediana dos nossos dados. Então, resumindo, se eu tenho que calcular a mediana e a quantidade de dados está em número ímpar, ok, eu coloco em ordem crescente, pego o valor mais ao centro, ou seja, o valor que divide os dados ao meio, em duas metades, ele é a mediana. Se a quantidade de dados que eu tenho está em número par, eu tenho que pegar os dois mais ao centro, depois de colocar em ordem crescente, tá? Pego os dois mais ao centro, faço a média aritmética deles e essa média é a mediana, tá bom? Por fim, vamos falar da moda. A moda nada mais é que o valor que mais se repete nos seus dados, tá? Então você pega quantidade, vamos pegar esse último, né? Foi colocado. Ó, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 11, 12. Quem mais se repetiu? O 4 não se repetiu, o 5 não, o 6 repetiu 2 vezes, o 8 não repetiu, o 9 não, o 11 não, o 12 não. Quem mais se repetiu? O 6. Então, o 6 é a moda. Tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bem tranquilão, né? Bem tranquilo mesmo. E dá uma estudadinha aí. Sigam aí as orientações das instruções da atividade, né? A leitura do livro e fazer os exercícios. Qualquer coisa me procure, tá bom? Um abraço, então. Até mais.